E aí, tudo na paz? Nesse vídeo estou inaugurando, vou falar um pouquinho sobre a série Cristianismo e Política, que vai ser uma série onde eu vou ler textos, que são textos que eu considero textos muito bons sobre a ideia da política e como nós cristãos devemos lidar com toda essa situação. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, vou falar para você o que eu vou usar durante a série e por que você tem que me acompanhar aqui nesses meses aí até as próximas eleições, e também esse texto, esse vídeo e essa série vai funcionar e vai servir como material para as próximas eleições, para indicar para pessoas, para abençoar pessoas que queiram pensar como cristãos de forma saudável a questão política, como servos de Deus e, é claro, como pessoas preocupadas. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também deixa já o teu like aqui, deixa a tua curtida nesse vídeo e também nos próximos dessa série, que vai ser uma bênção para a tua vida e para a vida de outras pessoas, tá certo? Meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, quando você se depara com textos como o de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, em instruções acerca da adoração, aí o versículo 1 fala, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Antes de tudo, o apóstolo Paulo vai falar oração, súplica, intercessão por todos e também especificamente pelos reis, ou seja, pelas autoridades, por reis e por todos aqueles que exercem autoridade. É uma passagem que não fala de política de forma direta, mas de forma indireta mostra que nós cristãos, que somos, como o próprio Paulo é usado pelo Espírito Santo para dizer em outro trecho em Coríntios, somos homens espirituais. Nós que somos pessoas espirituais, temos sim que ter um envolvimento com as questões referentes às autoridades. Né? Aqui ele está orientando nós, antes de tudo, que esse envolvimento ele seja com muito temor, que esse envolvimento ele seja com muito amor, que ele seja um envolvimento que coloque acima de tudo Deus e que apresente a Deus todas as situações. Vivemos num mundo onde não é fácil. Então ele fala, né, no final da passagem, para que possamos viver, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Tranquilidade, vida pacífica, em paz, vida digna. Vida digna. É exatamente o que qualquer representante político que se preste deseja para o seu povo, deseja para si, evidentemente, e deseja para o seu povo. Então, quando a gente fala de política, estamos falando de organização social, estamos falando da administração, da coisa pública, estamos falando daquilo que todos nós, não apenas nós cristãos, mas todas as pessoas precisam conviver, precisam viver, e nós temos que refletir sobre isso sim, como cristãos também. Porque não se iluda, a pessoa que não é cristã, e refletir sobre política, ela vai refletir como alguém que não é cristão, partindo de outras bases, partindo de outros pressupostos, partindo da sua filosofia pessoal, da sua filosofia de vida, do filósofo, da escola filosófica que ele gosta, da linha teórica política que ele quer, ou sei lá do que ele vai beber, de onde ele vai extrair as suas ideias, de onde ele extrai, mas ele vai partir disso. Então, se ele tem o direito de pensar dessa maneira a política, nós cristãos não só temos o direito, como temos a obrigação, de igual forma, pensar a partir de pressupostos cristãos. Só que o cristianismo, como vocês sabem, se você estuda um pouco mais de teologia, sabe que o cristianismo é um mosaico de ideias, a teologia no caso. O cristianismo é seguir e imitar a Cristo da forma mais simples e mais básica, como uma criança, né? A qual pertence o reino de Deus. Porém, quando nós passamos a pensar sobre as coisas do cristianismo, entramos no campo da teologia, onde nós imaginamos e pensamos coisas sobre Deus. Deus que é o totalmente outro. Deus que, se não se permitir alcançar, jamais pode ser alcançado. Então nós ficamos pensando, e é claro que o nosso pensamento é sempre suficiente. A teologia é sempre insuficiente, ela precisa o tempo todo, o teólogo, as pessoas que estudam teologia precisam o tempo todo estar voltando e vendo as coisas, revendo, reformando-se, né? Fazendo reforma e reformando-se o tempo inteiro.
e os vários campos da realidade, as coisas que acontecem na nossa vida, a vida familiar, a vida profissional, os momentos das fases da vida, a infância, a fase adolescente, a fase adulta, a meia-idade e a terceira idade, assim como a própria relação com as outras religiões e, claro, a política, todas essas são esferas da realidade, são áreas da realidade que o cristão precisa pensar como cristão. Então, nada melhor do que uma série que te permita, dessa maneira, pensar assuntos políticos. E aí eu deixo um alerta aqui, não pretendo com essa série, apesar de ser ano de eleição, não pretendo em momento nenhum falar em quem você deve votar ou em quem você não deve votar. Em momento algum eu pretendo te falar, olha, vote nesse, por isso, ou não vote nesse, por isso. Eu quero te dar ferramentas intelectuais, de raciocínio, cristãs, a partir do nome de grandes teólogos aqui, importantes teólogos, que vão trazer a possibilidade de você pensar a realidade cristã e do nosso mundo tal como ele é, com suas dificuldades, e como um cristão pode se envolver com a política. O que é que esses grandes homens de Deus, de linhas diferentes, você vai ver que são teólogos de linhas diferentes, justamente para não manipular a coisa aqui por um ponto só, que seria o ponto que eu quero, né? Mas pensar de várias formas, de várias ideias. A ideia aqui não é você concordar com os textos que vão ser lidos e explicados, mas é você pensar para que você melhore a sua prática como cidadão brasileiro e, antes de tudo isso, cidadão do céu. Temos uma responsabilidade, sim. Né? Não cabe, não é mais tempo de falar, vai acabar tudo, então problema dos que estão aí, eles que se virem para administrar, porque nunca foi isso que foi pregado pelos apóstolos, pelo Espírito Santo nunca levou ninguém a falar isso na Bíblia. Então vamos ter decência, vamos ter sabedoria, vamos ter condições, a partir dessa série, desse momento gostoso aqui, de nós estarmos lendo e meditando. Eu sempre tenho feito isso. Eu comecei a série sobre felicidade, vou terminar, vou dar uma pausa agora por conta da urgência da política, e depois vou continuar a série sobre felicidade. E sempre trarei temas, lendo e fazendo séries de leituras aqui, que vai ficar em playlist, onde você pode colocar lá e assistir todas quantas vezes você quiser. Tá certo? Também colocar para outras pessoas. Eu vou falar aqui quem eu vou usar, né? Eu vou usar, tenho 3 livros aqui que são impressos e outros 2 e-books, né? Os livros são aqui: Cristianismo e Política, Teoria e Prática Histórica, do reverendo Robinson Cavalcante, certo? A ideia, são muitos ensaios, gente, eu vou ler alguns trechos só, né? Então, por exemplo, esse livro tem capítulo sobre política no Antigo Testamento, ele tem capítulo sobre política no Novo Testamento, ele tem um capítulo sobre política na história da igreja, e ele tem um capítulo sobre política e igreja no Brasil. Então, imagina a quantidade, né, de assuntos importantes que não são tratados no livro todo. Eu vou ler 2, 3 no máximo textos dele aqui, desse livro muito abençoado. Outro livro interessante dos impressos que eu vou ler também textos é esse aqui, ó, Estado e Soberania, ensaio sobre o cristianismo e política, de ninguém menos do que Herman Dooyeweerd, filósofo holandês, que viveu entre 1894, nasceu em 1894 e faleceu em 1965, né, viveu aí primeira metade do século XX, e é um filósofo que eu tenho usado bastante. Ele traz muita coisa interessante para uma cosmovisão cristã, da filosofia cristã, né, filósofo calvinista, que trouxe aí algumas ideias muito interessantes para a nossa existência quanto cidadãos, né? Então ele vai trabalhar aqui, o texto dele, os capítulos do texto dele já são mais, não tem, a divisão não é falada aqui, mas tem muitos pequenos textos. Ele fala a ideia cristã de Estado, o primeiro e o segundo ensaio, são 2 ensaios, a disputa sobre o conceito de soberania. Então, como é que é a soberania, né? Então vale muito a pena ler esse livro do Dooyeweerd, e esse holandês é muito bom. E o livro dos impressos aqui que eu tenho, mas se for para indicar um livro para você ler, é esse livro aqui do Wayne Grudem, que ele vai escrever dos grandes teólogos norte-americanos. A teologia sistemática dele, a minha teologia sistemática preferida, está aqui, ó. Tô lendo ela, inclusive. Eu tinha feito no meu Instagram, o pessoal voltar em 4 teologias sistemáticas, né?
e a que eles escolheram foi a mais grossa de todas, que é essa daqui, tem 1001 páginas. Eu tô aí chegando perto da casa da página 200 aí, uma sumidade. É um teólogo, um grande teólogo, claro, com todos os teólogos a gente tem pontos que nós concordamos e discordamos, mas um grande teólogo da atualidade, esse ainda vive, os outros dois já faleceram, esse ainda vivo, e ele escreveu esse livro aqui, ó, livraço, Política segundo a Bíblia. Princípios que todo cristão deve conhecer. Todo cristão deve conhecer. É igual a minha série aqui. Realmente, eu acredito que todo cristão sério deveria ouvir a exposição desses textos que eu vou estar lendo aqui e comentando para vocês. Precisam mesmo, porque é para nós pensarmos, né? É para nós melhorarmos a nossa prática política. Então eu aconselho mesmo você que é cristão seguir acompanhando aqui a série, mais uma vez, não é para você mudar de ideia, é para você pensar. E aí o Espírito deixar Deus falar contigo, o Espírito Santo falar o teu coração, como tem que ser o teu posicionamento enquanto um cristão na política, né? Não sendo um representante político, mas um político, porque é alguém que mora na cidade e portanto, tem uma responsabilidade para que ela tenha dignidade, como o próprio texto bíblico mostrou no começo aqui, né? Pra gente. Então, se for para comprar um livro, esse. O contexto dele é norte-americano, mas os princípios que ele traz, como são princípios, é para qualquer cristão em qualquer lugar. Né? Outros dois livros que eu vou utilizar textos aqui serão O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, Como Posicionar-se Biblicamente Diante dos Desafios Contemporâneos, de ninguém menos que o reverendo John Stott. Né? Eu tenho o texto que eu vou... O livro dele eu tenho um e-book que você encontra na Amazon. Né? Se você tiver Kindle, é muito tranquilo de ler. E o último é o Brasil Polifônico, Os Evangélicos e as Estruturas de Poder, do Davi Lago também. Outro texto mais contemporâneo ainda. Eu acho que o mais contemporâneo desses todos aqui. E bastante interessante, com alguns ensaios para nós. Tá certo? Eu vou falar para você agora. São 11 textos que serão lidos. Em 11 semanas, portanto. Então, cada semana você vai ter uma porção aí. Isso, para quem está originalmente agora assistindo em 2022, vai até a última semana, até a última semana, o último dia de voto lá. Vai ser quando eu vou postar o último vídeo, tá certo? Do segundo turno. Se nós chegarmos no segundo turno para a presidência da República, então vai ter lá. Se não chegarmos, eu vou continuar postando os vídeos aqui. Tá certo? E isso vai ser... vai ser um material para você poder indicar para pessoas, para você poder assistir quantas vezes você quiser, enfim, cada eleição, dar uma repaginada, voltar aqui, é um material para abençoar mesmo. Então aproveite, divulgue, já tem pessoas que não gostam desse tipo de trabalho, eu como teólogo tenho responsabilidade de trazer o conhecimento de forma justa, mais justa possível, claro que tem os meus posicionamentos, mas da forma mais justa possível, por isso que eu peguei autores de linhas diferentes. Se você entender um pouquinho de teologia, você sabe que esses autores, eles têm pensamentos diversos, e isso é muito bom, porque enriquece o que nós vamos trabalhar aqui. Enriquece a nossa crítica, enriquece o nosso pensamento, enriquece aquilo que Deus a experiência que Deus vai nos dar. Então eu espero que você possa estar acompanhando essa série. Eu vou ler para você aqui os textos, né? Que espera por aí nas próximas semanas. O texto 1 vai ser a definição de política. O texto 2, nossa responsabilidade política cristã. O texto 3, o reino de Deus e o governo civil. A apresentação por Frank Ferreira. O quarto texto vai ser a deificação dos líderes políticos. Deificação é tornar líderes políticos em deuses. O quinto texto será o problema, a ausência protestante na política. O sexto texto, verdade básica, somos todos políticos. O sétimo texto, modelos para o cristianismo na política. O oitavo texto, reforma da igreja e da política. O nono texto, direita, esquerda e centro. Eu já falei alguma coisa num vídeo aí anterior, mas agora vai ser um texto lido, né? O décimo texto vai ser a visão cristã de Estado. E o último texto é a quarta visão equivocada a respeito do cristianismo e governo. A igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Do Wayne Grudem, que é o último texto desse livro aqui, que, olha, essa parte vai ser espetacular, viu? É um texto muito interessante, que vale muito a pena você reservar alguns minutinhos para estar aqui comigo, ouvindo a leitura, as explanações daquilo que nós vamos trabalhar. Um alerta é o seguinte, esse é o único, da série, vai ser o único vídeo que você vai ter a imagem, tá? Todos os outros eu vou colocar o vídeo como áudio,
É só uma imagem de capa e o vídeo como áudio. Para quê? Para que você possa, de certa forma, para que eu não precise ficar fazendo cenário, essas coisas, porque o objetivo é a leitura mesmo, é uma explanação, então a coisa vai ser mais, onde eu tiver eu posso gravar, não preciso gravar aqui com esse cenário bonitinho aqui atrás, então só para você não estranhar, né? Desses vídeos onde eu trabalho leitura, eu vou sempre trabalhar dessa maneira, tá bom? Então não se incomode, tem os outros vídeos, se você quiser ver o meu rostinho marrom, negro, maravilhoso, é só você ver outros vídeos que semanalmente eu posto aqui. Que Deus abençoe a sua vida, bons estudos, boa reflexão para todos nós, que Deus abençoe o nosso país, que Deus use os nossos representantes, que eles possam ter o coração convertido o tempo todo, e aqueles que são convertidos possam exercer a sua função como cristãos, acima de tudo, pessoas que amam a Deus e que amam o próximo, né? Independente de eles serem evangélicos ou não, independente de eles concordarem ou não, mas que sejam pessoas que demonstrem amor ao seu semelhante, ao próximo, e preguem o evangelho em palavras, claro, quando possível, mas em atos também. De que forma? Sendo responsáveis com as suas funções, exercendo plenamente as suas funções políticas e, portanto, com todos nós. Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém.